Fala aí, lindos! Voltei, 7h48. Bom dia, lindos. Pra quem tá acordando agora, pra quem não me viu ainda, vi uns stories atrás aí, eu já tava acordadão. Acordei 4h30 da manhã hoje, já acordei orando. Fui pra minha pedalada, pra minha caminhada. E vamos seguindo firme aí. Fé em Jesus. Falar em fé em Jesus, hoje eu tenho uma reflexão para nós, amigos. E eu vou trazer dois personagens aqui. Judas, o Iscariote, o ladrão que saqueava a bolsa, e Pedro, que negou Jesus. Vai segurando, hein, lindos? Essas passagens ardeu no meu coração. Eu vou compartilhar. Lindos, procurando um lugar aqui, por causa do vento. Mas já tô aqui, ó. Terra da nossa única certeza. Porque é a única certeza que a gente tem. Lindoso, Judas tá em Mateus 27:3. Pedro tá em João 6:68, tá? Vou começar pelo ladrão. E lá tá falando, o versículo assim que eu quero pegar como, pegar como referência, é o versículo 68. Não, versículo 3, de Mateus 27, versículo 3. Tá bom, lindoso? É isso aí, lindoso, ó. Mateus 27:3, Judas, João 6:68. Pedro. Judas, ele era tesoureiro de Jesus, um dos 12 discípulos. Pedro também era um dos 12. E Judas é o seguinte, ele era o tesoureiro, ele que andava com a bolsa de dinheiro e tal. As pessoas davam de recurso ali para Jesus fazer, as viagens dele e tal, e pregar o evangelho. E Judas, ele tava ali negociando, a vida de Jesus. Ele ia vender Jesus por 30 moedas, certo? E ele tava ali negociando com os chefes ali da sinagoga e tal, sacerdotes, chefe dos sacerdotes e tal, E um certo dia, onde ia tudo começar a acontecer ali, Jesus ia ser crucificado, Então ele entregou Jesus. E Jesus estava no monte orando, Getsemane. E foi na hora que ele foi abordado pelos chefes da sinagoga ali, chefes dos sacerdotes e tal. E ali amarraram ele e tal. Então depois vocês leiam lá o capítulo para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Para nós não alongar muito aí, porque senão fica aqui o dia inteiro falando com vocês. E aí o que aconteceu? Beleza, levaram Jesus e tal. Não é ninguém, nem sombra, nada. E levaram Jesus. E aconteceu o quê? Iam crucificar Jesus. Levaram ele até Pilatos, e tal, porque eles queriam a morte de Jesus e tal, falando que Jesus estava blasfemando e tal. Essas paradas tudo aí. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Mas quando Judas viu que eles iam crucificar Jesus mesmo, tal, ele percebeu o egoísmo dele, a ambição dele em vender Cristo ali, aquele que estava do lado dele, alimentando ele, palavra, mostrando a direção, o caminho, tal. E o que ele fez? Por causa da ganância, por causa do dinheiro, ele vendeu um sangue inocente. Lá fala isso. Depois ele se arrependeu, tentou reverter a situação, devolver as moedas, porque ele caiu em si e viu que ele estava vendendo Jesus, e Jesus era inocente. Aquele sangue que ia ser derramado era sangue de inocente, pesou. E Jesus, lindos, eu quero começar aqui. Nós estamos sendo como Judas. Sabe por quê, lindos?
que a gente conhece a palavra, a gente ouve falar de um Jesus que veio e foi crucificado, que o sangue dele foi o que nos salvou, foi o que nos remiu dos nossos pecados, das nossas falhas. E o que a gente faz? A gente simplesmente nega ele. Por quê? Por causa de moedas. Quais são as moedas? Por causa de coisas, bens materiais, ambição. Porque a gente tira o poder do Cristo que veio para nos ensinar, para nos libertar, para que a gente pudesse reconhecer os nossos pecados e se arrepender. Por quê? Por coisas, por pessoas que, assim como aconteceu com Judas, quando ele foi devolver as moedas, ele achou que ele conseguia reverter aquilo ali, que ele caiu em si e falou, não, o que eu fiz está errado e tal, ele é inocente e tal. E aqueles chefes ali falaram para ele, isso aí é um problema seu. Então, se você em si não procurar a sua própria salvação, negar a si mesmo para seguir a Cristo, quando você se arrepender, se não for tarde, as pessoas vão olhar para você e vão falar, agora isso é problema seu. Entendeu, lindos? E essa é a primeira reflexão, que a gente possa reconhecer Cristo, que a gente não troque Ele pelas coisas materiais desse mundo, que a gente não se iluda com as coisas, com pessoas. A gente precisa estar sempre atento. Ele é a palavra viva. E tudo isso, lindos, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra, a Bíblia é Cristo. A palavra é Cristo. E ela está aí para que a gente possa aprender e não ser um Judas. Que a gente não venha se apegar nessas coisas desse mundo, nessas ilusões que o mundo nos traz. E a nossa ganância nos faz rejeitar Cristo, ou até mesmo trocar Ele, vender Ele, por causa de coisas. Lindos, essa palavra me pegou. Essa palavra me pegou. E aí, me levou a Pedro, uma atitude de Pedro. Mas antes de chegar em Pedro, o que aconteceu depois que tudo isso aconteceu com Judas? Ele entregou lá, foi querer devolver as moedas, ele jogou as moedas no templo e tal. E ali ele viu que não tinha mais jeito, que eles iam matar Jesus. E o que ele fez? Ele foi e se enforcou, se matou. Porque ele viu que o que ele fez, ele achou que não tinha perdão. Pra falar a realidade. E aí ele tomou essa atitude isolada. Mas não era o melhor caminho, gente. O melhor caminho é a gente reconhecer nossos erros. Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele era o próprio Deus. É tudo criação dele. Ele sabe do meu coração, ele sabe do seu coração. Ele sabe o que a gente vai fazer em questão de milésimos, segundos, minutos. Ele sabe o que a gente pensa, nosso sentimento. Ele sabe de tudo. E Judas se matou nisso. Então o que aconteceu? O mundão oprimiu ele, a ganância oprimiu ele. Vamos tomar cuidado com isso, gente. É melhor a gente negar tudo para seguir a Cristo do que se matar por causa do nosso egoísmo. Se matar por causa do nosso desespero. E aí a gente vai para Pedro. João 6, 68, eu peguei esse versículo de base, que é onde Pedro fala assim, depois que Jesus tá ali com aquela multidão, ensinando a multidão e tal. Já é outro contexto, lindos, mas vocês vão entender no final. E muitos ali não aceitam aquilo que Jesus está falando, que ele está falando que ele é o pão vivo e tal, que aqueles que não comer da sua carne, beber do seu sangue e tal, não terão vida eterna, tal. Aqueles que não crêem nele, não têm fé, não acreditam que ele é o alimento, que ele é a água que mata a nossa sede. É ele, lindos, é ele. Tudo que a gente tem de vazio dentro de nós, é ele que preenche.
Então ali ele trouxe essa ideia de que ele é o pão, de que aquele que não beber do sangue e tal. Não estava falando de comer tal, carnalmente, mas espiritualmente, se alimentar das palavras dele. Ele é a própria palavra, ele é a água viva, ele é o sangue que foi derramado pela minha vida, pela sua vida. E muitos não entenderam ali, tinham alguns escribas, fariseus e tal, porque muitas das vezes, lindos, as pessoas, tem muitos no meio de nós assim que só fica querendo apontar, esperando um erro nosso, uma falha nossa e tal, né, para nos apontar, nos julgar. E ali foi o que aconteceu. E aí a palavra diz que alguns discípulos ali começaram a deixar ele, algumas pessoas começaram a ir embora, tal, porque acharam que aquelas palavras que ele estava falando eram duras demais. E ali ele sentiu os discípulos entre si dando uma murmurada, e ele é, onisciente, onipotente, onipresente. Ele te escuta, ele sabe onde você tá, ele vê tudo. E aí ele falou: se para vocês essas palavras são duras demais, vão com eles e tal. E o que aconteceu? Pedro chegou nele e falou: Senhor, para quem eu irei, se só tu tem a palavra de vida eterna? Ele é a própria palavra, ele é a própria vida eterna, ele é o nosso Salvador. Lindos, deixa eu falar para vocês. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas essa atitude de Pedro foi excepcional. Enquanto os muitos não conseguiam entender nada, ele estava entendendo tudo. E falava: esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o pão. Ele vai matar minha fome espiritual. Eu não vou precisar de nada. Ao contrário de Judas, que trocou Jesus por moedas, ele entendeu que não existe nada nesse mundo que supla a necessidade que a gente tem espiritual de caminhar com Cristo. A sede que a gente sente por coisas, ele saciava em Cristo, lindos. Extraordinário isso. E isso encheu meu coração. A gente não precisa de nada desse mundão, lindos. Tudo ele vai suprir. A gente tem que buscar primeiro nele, se alimentar dele, da palavra dele. Ele é a própria palavra, a Bíblia. Tá lá, tá tudo lá, ele deixou tudo escrito. E a gente fica procurando em coisas. E a gente acaba fazendo um monte de besteira, um monte de cagada. E hoje, lindos, a reflexão é essa. E eu quero perguntar pra você aqui, pra mim mesmo: quem sou eu hoje? Judas, que vendeu Jesus? Ou Pedro, que reconheceu que ele é o único, suficiente Salvador? Que a gente possa refletir nisso hoje, lindos, e decidir quem somos nós. Que a gente possa se arrepender e não ser como Judas, perder a linha, o raciocínio e fazer a pior cagada, que foi se suicidar. Que a gente possa ser Pedro, independente dos nossos erros, das nossas falhas, que a gente possa reconhecer Cristo, se arrepender. Senhor, me perdoa, pelo pior que seja. Ele vai analisar. É melhor a gente se arrepender e continuar, mudar, do que a gente se suicidar, porque suicídio não tem perdão. Agora você se arrepender tem. Então vamos refletir nisso hoje, lindos. Quem nós queremos ser? Judas ou Pedro? Eu me arrependo agora. Tudo que tenho feito aí tem magoado a Cristo. Eu peço perdão, mas decido
não me suicidar, não cessar, mas buscar perdão de Deus. Vambora, lindoso, vamos refletir. Nunca é tarde. Pode ser amanhã, daqui a algumas horas. Mas se você se arrepender agora e reconhecer Cristo como seu único suficiente, reconhecer que não tem nada acima dele, nada que a gente possa trocar por ele. Ele é o centro, ele é a palavra. Ele é o nosso condutor, a nossa direção, o nosso direcionamento. Ele é o alvo. O alvo é Cristo. Beijo, lindoso. Tá acompanhando nós aí.